Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Lispolis Insights, podcast quinzenal do Lispolis, em que falamos de temas relacionados com empreendedorismo e inovação. Hoje temos connosco a Matilde Carvalho Campos, partner da área Geste, que está aqui neste podcast, neste episódio, para nos falar sobre a reestruturação e a retoma empresarial. Isto é, como é que poderemos tornar viável uma empresa no pós-Covid, o que é que mudou, o que é que se mantém. Matilde, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. De que forma então é que poderemos avaliar aqui como é que as empresas se organizam para esta fase do pós-Covid? Exatamente. Obrigada, Cíntia, mais uma vez por este convite para este terceiro já episódio comigo do podcast do Lispolis. Hoje vamos então falar também da retoma, portanto é um tema que no fundo é uma continuação do podcast anterior, mas em vez de falarmos sobre os apoios, os incentivos, etc., que isso podemos deixar para um próximo, até porque já há novos apoios aí a chegar para 2021, mas hoje vamos fazer com que as empresas façam quase que uma autoanálise, ou seja, durante esta fase de alteração e de confinamento, muitas pessoas em casa aproveitaram para arrumar coisas, arrecadações, e as empresas também podem olhar para dentro de casa e perceber o que é que podem melhorar. E da nossa experiência na área Geste, a nível de, digamos, mudanças no pós-Covid, e que também não teriam que ser só no pós-Covid, mas pronto, mas tudo o que é uma fase de crise, digamos assim, depois é propicia a mudança. Acelera um bocadinho esse processo. É mais isso, digamos. Há três áreas principais: processos, área financeira e área económica. São as três que nós consideramos mais preponderantes para uma autoanálise da empresa. Então, se calhar começando por processos, de que forma é que as empresas podem otimizar os seus processos internos? Pronto, quando falamos de processos, estamos a falar de muita coisa. Portanto, tudo o que são processos, digamos, aliás, eles costumam se dividir entre processos de negócio e os chamados processos de suporte. Quando estamos a falar de processos de negócio, estamos a falar das áreas de produção. E quando dizemos produção, não é só uma fábrica. Portanto, produção é tudo aquilo que gera o produto ou o serviço, ou digamos, o acrescento de valor que as empresas vão trazer para o seu cliente. Os chamados processos de suporte são exatamente as áreas de suporte, portanto, muitas vezes a área financeira, comercial, marketing, gestão de recursos humanos, qualidade, enfim, imprensa, o que for. Portanto, depende depois da dimensão da empresa. Portanto, logo aí temos esta separação, processos de negócio e processos de suporte. Mas quando, e para não termos que ir ao detalhe de cada vendo assim de forma macro o que é importante vermos e alterar ou otimizar nos processos, em primeiro lugar é importante as empresas terem um bom mapeamento dos processos. Quando dizemos mapeamento, são aqueles gráficos de fluxograma que nós vemos às vezes até nas fábricas, nas paredes, no chão de fábrica, mas que existem, por exemplo, quem implementa uma ISO ou um sistema de gestão da qualidade, ambiente, o que for, acaba por fazer esse mesmo mapeamento. E nesse mapeamento nós vamos identificar quais são as atividades e os intervenientes. Não é? Portanto, no fundo, para eu conseguir fazer uma produção de um livro, eu vou ter que ir desde a compra da matéria-prima até à distribuição em loja. Portanto, esse é um processo que tem que ser mapeado e quem é que interfere, quem é que é responsável em cada momento. E porquê que isso é importante a nível da retoma? Porque muitas vezes as empresas fazem este mapeamento, sabem quem faz o quê, mais ou menos, depois também há aquela ideia de sermos multidisciplinares, que também é verdade, e de ajudar, mas depois há uma parte muito importante que tem a ver com a mensuração, ou seja, se nós não medimos aquilo que fazemos, acabamos por nunca saber se estamos no caminho certo ou no caminho Sim, e também não sabemos como podemos melhorar se não fizermos essa avaliação. Exatamente, melhoria contínua. É este o objetivo de mapearmos os processos e de termos aqui uma lógica de quê? Primeiro de mensurar, de medir e depois criar sistemas de incentivos. Ou seja, muitas vezes, se nós não temos as pessoas com os incentivos certos para executarem cada uma das tarefas, as coisas acabarão sempre por nunca gerar a produtividade e o resultado que nós esperamos. E então a tendência do gestor muitas vezes é ir mudando a pessoa ou então ir mudando, sei lá, qualquer coisa que ele acha que não está bem, que até pode ter a ver com o aspecto logístico ou físico do local de produção, mas se calhar ele não pensa que todos nós temos que saber que o output que produzimos está a contribuir com o todo. Ele tem que ser medido e tem que ser avaliado. Pronto. E esta parte porque é que isto tem a ver com o Covid e com a retoma? Porque se nós
nós não soubermos, primeiro qual é o esqueleto da nossa empresa, ou seja, nós não conseguimos distinguir o essencial do acessório, e aí mapear os processos é essencial. Depois temos que saber se contamos ou não com as nossas pessoas, e para isso também temos que lhes dizer o que é que nós esperamos delas e como é que nós medimos o desempenho delas, e como é que as incentivamos a fazer melhor. Haver assim mais transparência. Mais transparência, mais processos. comunicação. Sim. E porquê? Porque só assim é que depois nós vamos conseguir, de facto, no fundo, as empresas, eu costumo dizer que nesta fase têm que ser compactas, tem que haver uma espécie de uma carapaça como há na tartaruga, e tudo tem que estar debaixo daquela fortaleza. Tudo o que não estiver debaixo daquela fortaleza facilmente ou vai ser considerado desnecessário ou vai ser ponto de atrito, e portanto os processos envolvem, acima de tudo, nós sabermos o que é o base da nossa organização e como é que nós podemos melhorá-lo. Portanto, esta é a primeira fase, é a mais, digamos, estratégica, mais abstrata, mas é a primeira. Sim, tem alguns exemplos concretos de processos que pudessem ser melhorados nesta fase ou em qualquer fase, mas que nesta fase tenham sido acelerados e que as empresas com quem contacta têm falado, mencionado e melhorado? Sim. Normalmente há aqui nós costumamos encontrar, digamos que duas alterações-chave. Uma tem a ver com processos de negócio e outra com processos de suporte. A dos processos de negócio é a mais óbvia e que tem a ver com a rentabilidade. Ou seja, toda a gente que está a prestar um serviço ou a entregar um produto, seja comprar para vender, seja transformar, vai querer saber qual é o custo, digamos, de cada projeto e qual é o retorno que tem em cada projeto. E, portanto, hoje temos começado a encontrar cada vez mais empresas focadas na rentabilidade de cada processo, de cada produto. E, no fundo, serem mais seletivas até naquilo que escolhem fazer e daquilo que escolhem não fazer. Isso é um aspecto, mas esse, se calhar, é o mais direto, quer dizer, quando às vezes há escassez de tesouraria, as pessoas começam-se a organizar à volta do dinheiro, não é? Claro. Isso é o óbvio. Pronto. Depois, há outros processos há outras áreas interessantes a nível de mapeamento e de alterações que temos vindo a sentir e que são na área administrativa e financeira. Isto é, muitas vezes quem tem uma tarefa que, por exemplo, é todos os meses igual, o que acontece a nível financeiro, tem todos os meses faturar, enviar as faturas para os clientes, cobrar, receber mercadoria, controlar o fornecedor, é sempre igual. Acaba por entrar numa rotina que não vai trazer, digamos, tanta produtividade e tanto resultado, e acaba por haver uma desconexão entre essa área e a área de negócio. Ou seja, eu faço isto, mas se calhar não estou a perceber o todo, ou porque é que a empresa tem sucesso ou não tem sucesso. E então, nós consideramos que é muito importante nestes processos haver um mapeamento a nível de tarefas registadas no chamado workflow, ou seja, as tarefas que são feitas, as que deixam de ser feitas, e depois medirmos, digamos, a produtividade e o grau de cumprimento de cada uma delas. Portanto, isto é um exemplo de como uma área administrativa quase cinzentona, que ninguém acha muita graça, não é como o marketing, não é? Mas conseguir, no fundo, motivar as pessoas, mas uma motivação quase interna, ou seja, a automotivação. Eu faço isto porque eu contribuo para um todo, eu tenho que picar estes pendentes e tenho que o fazer de forma mais produtiva possível. Portanto, este mapeamento da área administrativa é realmente um dos pontos que temos sentido que as empresas estão a preocupar-se em fazer. Boa. Sim, parece-me realmente um tópico interessante para uma melhoria contínua, não é? Em que às vezes passa um bocadinho despercebido, mas que agora ganha alguma importância neste contexto, certo? E então, passando para o segundo tópico, que seria então processos da área financeira. Sim. Ou seja, a área financeira é uma área muito importante, digamos, primeiro mapear, medir, melhorar, implementar sistemas de incentivos, controle, melhoria contínua, mas depois também é importante olhar para ela de uma forma mais, eu diria, não é isolada, porque isso seria injusto, mas de uma forma mais detalhada. Detalhada no sentido de perceber duas coisas, ou seja, nesta altura do Covid e do pós-Covid, nós temos empresas que foram apanhadas pela pandemia em momentos do ciclo diferentes. Não é? Temos aquelas que estavam a funcionar normalmente, temos aquelas que já tinham dificuldades e temos outras que até estavam a funcionar bem, a crescer, etc., mas que tinham investimentos em curso. Ou seja, atenção que em janeiro, fevereiro,
perspectivava-se o melhor ano de sempre em muitos setores. Sim. Então, houve empresas que foram apanhadas completamente no ar, ficaram, digamos que, a pairar porque tinham um imenso investimento, compromissos com investidores, compromissos com financiadores e que de um momento para o outro ficaram completamente, então e agora? Ou seja, um investimento que é planeado, por exemplo, a 5 anos, e que já tem, digamos, já levantaram capital, etc. Quer dizer, não é de um momento para o outro dizer, cancela tudo, Exato. porque, quer dizer, há contratos assinados, pronto, e isso é diferente, ou seja, as empresas foram apanhadas em situações financeiras diferentes, algumas delas fruto do sucesso que, digamos, o clima económico e financeiro inspirado no início do ano. E então, como é que estas empresas agora sobrevivem? Ou seja, sem deitarem tudo a perder, porque nós sabemos que a pior coisa que pode acontecer é uma empresa ter que fechar. Claro. Por exemplo, uma empresa que tenha, uma startup que tenha finalmente arrancado em janeiro, que tinha conseguido os investidores, que era agora que ia descolar, o que é que faz agora? Não é? E então aqui há uma importância acrescida na parte financeira, que é basicamente perceber, distinguir o ciclo de tesouraria operacional do ciclo de tesouraria de investimento. Isto vê-se muito, por exemplo, nas legislações de fluxo de caixa, ou seja, o que é operacional e corrente e o que é investimento e financiamento. Perceber esta diferença entre os dois ciclos e trabalhar cada uma das áreas com, primeiro, uma equipa de projeto, de preferência, para não estar, digamos, a sobrecarregar a equipa normal do dia-a-dia com algo extra. Sim. Mas mais importante ainda, porque as pessoas também podem ser alocadas em função dos dias e das horas, mas mais importante ainda com um orçamento. Ou seja, tudo o que é projeto de expansão ou projeto até de refinanciamento ou de alteração tem que ter o seu próprio orçamento. Tudo o que é ciclo de tesouraria do dia-a-dia, que passa por faturar, receber, comprar e pagar, tem outro caminho. E não misturar as duas coisas, ou seja, não pôr a atividade operacional a financiar o investimento, nem deixar que aquilo que se tinha conseguido através de financiadores ou de investidores para investimento, agora seja desbaratado para pagar o dia-a-dia. Portanto, esta diferença e trabalhar sempre por orçamento, por tipo de atividade, é algo que as empresas têm que fazer agora nesta fase da retoma. Sim. E sente que estão a trabalhar nesse sentido, que estão a fazer essa avaliação interna a nível financeiro, e tanto as grandes empresas como as pequenas, como falava, desde as que têm muito volume de vendas, mas que aparentemente estão sem tesouraria disponível, Sim. até outras, como falava, das startups que estão Sim. agora a começar, têm que fazer esta reavaliação. De que forma é que tem experienciado isso? Realmente, e isso faz parte do olhar para dentro e do arrumar a casa, as empresas a nível de gestão e a nível de gestão financeira estão a evoluir imenso nesta altura. Também porque se querem candidatar a apoios, dos layoffs, as retomas, o apoio à RPT, tem que se informar. Tem que se informar e tem que perceber como é que aquele dinheiro vai impactar nas contas, como é que vão usá-lo, etc. Porque não é só candidatar-me e recebi, também, e agora? Depois tem uma gestão, não é? De todo o income que vem, financeiro ou de investimento. E prestação de contas, porque nós vamos ser, né, as empresas vão ser auditadas pelo Compet, pelo IFP, pelas entidades que nos puseram lá dinheiro, que é óbvio, não é? Que é o dinheiro normal de fundos e de impostos dos contribuintes, é normal que assim seja. Portanto, eu acho que está a haver aqui uma profissionalização da gestão financeira. Imensos empresários que eu própria acharia que não iriam fazer certas análises, certas perguntas e que começam a questionar. Ou seja, eu acho que nesta altura começam todos a questionar muita coisa. Começam a questionar as contas, os saldos das contas, os mapas que nós enviamos com o reporting de gestão. Portanto, o questionar é ótimo, porque é sinal que pararam para olhar. Exato. E, portanto, a nível das pequenas e microempresas está a haver esta grande transformação, ou seja, o empresário, que normalmente ele faz tudo, está-se a focar não só na parte comercial e de angariar clientes, mas também na parte de gerir recursos financeiros. Isso é muito importante, ou seja, a literacia financeira do empresariado português está a crescer de forma visível, isso é muito bom. Depois, nas grandes empresas, sentimos que muitas delas, portanto, continuam com a sua atividade normal e, portanto, sem grande impacto, estavam estruturadas, etc. Mas tem sido muito difícil para aquelas que já estavam, que são empresas de volume, de vendas elevado, que têm até várias geografias, são empresas internacionais, mas que estão preocupadas porque efetivamente foram apanhadas no início de um ciclo de investimento. E, portanto, isso, tanto
tanto é válido para uma grande empresa como para uma startup que está a começar, mas que teve, por exemplo, financiadores muito do volume de capital inicial elevado. E essas foram apanhadas, digamos, que aqui no meio e têm algumas dores e alguns mixed feelings em termos do que é que, ou seja, um sentimento agridoce de sucesso. Ou seja, até que ponto é que o sucesso pode ser interrompido por uns meses? Esta é aqui a grande dúvida. Porque depois isto é tudo um ciclo, se desejava ciclo virtuoso, mas que às vezes não é assim tão virtuoso, não é? Portanto, eu consegui isto, ia começar um projeto novo, agora fico aqui, interrompo, mas o que é que eu vou dizer aos meus financiadores? Exato. Ou então avanço, mas com o meu business plan reduzido a 10%. Que resultados é que eu vou ter a nível de prestação de contas? Portanto, é nestas empresas que estavam em início de ciclo de investimento, sejam empresas maduras, sejam novas empresas, startups tecnológicas, etc., Sim. que efetivamente nós sentimos a maior dificuldade e que é um pouco até contraditório, mas realmente não é possível interromper o sucesso por uns meses e voltarmos todos como se nada tivesse acontecido. Se calhar para essas empresas de muito sucesso e que até estavam com grandes perspectivas de expansão, a parte financeira foi aquela que foi com menos sucesso nesta altura. Pois, certo. E que será com certeza um trabalho que vão continuar a fazer para lá estar a tentar sobreviver numa fase em que... à espera do sucesso. Exato, em que estão um bocadinho no limbo, não é? Sem saber o que vai acontecer a seguir. Então, e passando para a terceira área, que é a económica, de que forma é que as empresas estão a trabalhar nesta área? Bom, efetivamente a área económica é a área básica, ou seja, a parte económica das empresas advém da rentabilidade das mesmas e que é a diferença basicamente entre proveitos e custos. Muitas vezes as empresas, exemplo que acabámos de dar, têm resultados positivos, lucros elevados, mas não têm tesouraria suficiente porque estão a iniciar, por exemplo, um ciclo de investimento, ou porque têm um serviço da dívida elevado, porque estão a amortizar investimento que outros fizeram nelas ou financiadores tiveram nelas. Mas, efetivamente, não há negócio sem haver, digamos, a parte económica resolvida. Portanto, se eu inicio uma empresa, no primeiro ano dou prejuízo, no segundo ano dou prejuízo, quer dizer, a certa altura até passo a ter capitais próprios negativos e estou naquela situação de falência técnica, porque ninguém entende como é que uma empresa dá prejuízo todos os anos e não é encerrada, não é? E, portanto, aqui nesta parte económica, aquilo que nós temos vindo a aconselhar aos clientes é, primeiro, perceber se de facto o negócio deles existe e se é mesmo negócio. Aqui entra o fantasma da otimização de custos, que muitas vezes leva a que se tenham que cortar aqueles excedentes que não contribuem positivamente para a margem. Mas, sobretudo, nós pedimos aos nossos clientes e a todos os empresários com quem eu falo diretamente, peço-lhes que se foquem sempre em comprar bem. Quando eu digo comprar bem, é tudo. Ou seja, antes de firmarmos compromissos que depois no futuro nos façam depender muito do mercado e das vendas, devemos firmar primeiro bem os contratos para que, mesmo que alguma coisa não corra tão bem, porque vendas são projeções, compras são custos certos, não é? Portanto, se eu não quiser comprar, eu não compro. Se eu não quiser contratar a pessoa, eu não contrato. Mas eu não posso garantir que o cliente vá comprar. Certo. Portanto, no fundo, o sucesso da parte económica e o conselho que damos sempre aos clientes é foquem-se em comprar bem, foquem-se em apenas ter os custos, digamos, suficientes antes de investirem noutros, isto na parte operacional, não na parte de investimento, mas na parte operacional, foquem-se em conseguir sempre garantir que têm o vosso fundo de emergência. Ou seja, se alguma coisa não correr tão bem conforme as perspectivas do mercado, ou porque há problemas no mercado internacional, por exemplo, eu vou ter sempre a certeza de que vou ter sucesso no meu dia-a-dia, pelo menos operacional, porque eu me foquei em comprar bem. Ou seja, no fundo, é não trocar o certo pelo incerto. Sim, e sente que essa preocupação surgiu mais desde o Covid ou já haviam empresas que tinham essa preocupação antes e que inclusive tinham um tal fundo de emergência planeado? Não, infelizmente é realmente uma mudança positiva do Covid, que tem a ver com a literacia financeira e sobretudo com a preocupação dos empresários portugueses. Quando obviamente não estou a falar de uma empresa que tem a diretor financeiro e controller, e estou a falar de um microempresário, de uma empresa pequena, que efetivamente muitas vezes, e isso é algo que nós temos que continuar, e é a responsabilidade também dos contabilistas e dos gestores, e todos nós temos que dar consultoria
é a nossa responsabilidade ajudar a transformar o coletivo em termos de pensamento económico ou financeiro. E muita gente, efetivamente, pensa que o dinheiro que está na caixa é para gastar. É para gastar, exato. É para reinvestir. É para reinvestir em alguma coisa. Exato. Enfim, não há um controle efetivo do que é, por exemplo, despesas em nome da empresa, são pagas pela conta da empresa. Se forem despesas aceites, de acordo com a atividade económica da empresa. Despesas pessoais são despesas pessoais, não são da empresa. Esta análise, que muitas vezes não era tão feita, as pessoas estavam na pressa, ali, pronto, e as coisas iam rolando. Exato. E agora não, ou seja, há uma preocupação maior de controlar melhor e de perceber que o negócio é o espelho do próprio gestor. Ou seja, quando nós dizemos que o empresário assume o risco, o empreendedor avança, também ele está a avançar, mas o avançar não é no dia em que vai constituir a empresa. É todos os dias. Claro. E esse risco é inerente a sabermos tomar boas decisões e não nos preocuparmos em encontrarmos alguém para externalizar as nossas culpas daquilo que não corre bem. Ou seja, é nós vivermos com aquilo que corre bem e que não corre tão bem. E para isso temos de estar informados, não? Então a culpa é sempre de alguém ou de alguma coisa que não vimos. Não é? Exato, temos de também assumir as responsabilidades dos projetos e de tudo aquilo que nos envolvemos, não é? Exatamente, o nosso espelho, exato, o nosso brilho, não é? Ok. Então, passando aqui às rubricas mensais, ia pedir se calhar a palavra do mês e depois enquadrar aqui com a sugestão do mês. Ok, muito bem. Então, a palavra deste mês é a palavra recomeçar, que também tem a ver em tudo com este tema do podcast de hoje. E recomeçar porquê? Porque este é o último podcast de 2020. Exato. Com certeza que não temos muitas saudades do ano de 2020. Não vai deixar saudades, não. Já estamos aqui com o pé a entrar em 2021 e com vontade de agarrar um novo ano e de tudo aquilo, todas as perspectivas, no pior cenário. Melhorar, não é? Sim, melhorar. Os piores cenários, mesmo os apoios que já estão definidos e que vamos falar no próximo podcast em janeiro, têm uma perspectiva temporal até junho de 2021. Portanto, isso significa o quê? Que a partir de junho já se espera que isto... Sim, que retome de alguma forma, não é? E, portanto, 2021, a palavra associada a este mês e ao início do próximo ano será o recomeçar. Ou seja, vamos começar com certeza que muita gente vai querer estrear uma peça de roupa nova, quer fazer sorte de comer as passas. Se calhar muita gente não comeu as passas e deu nisto. Exato, mas vamos querer recomeçar. Com o pé direito. Com o pé direito e com foco no primeiro semestre, ainda sabendo que vai haver aqui alguns ajustes, mas que no segundo semestre então já estaremos todos melhor, de certeza. Sim. E, portanto, é o momento certo para muitos projetos saírem da gaveta e muitos empresários e empreendedores desabrocharem, digamos, no primeiro semestre ou aproveitarem agora esta altura das festas para lerem e para porem aqui algumas ideias em marcha. Porque nós precisamos disso, precisamos também que o recomeçar não seja só quem já existia, mas também que venham novos players e que eles venham fortes. Então, este livro chama-se Zero to One e que é um best-seller para empreendedores, basicamente. Ou seja, isto é muito a pensar nos empreendedores e nas prendas de Natal, podem comprar esta sugestão de leitura, como muitas outras. O que é que este livro traz de diferente? Portanto, o Zero to One é basicamente a ideia de montar uma empresa do zero, mas é um livro que, utilizando muita informação estatística e, portanto, muitos dados concretos de informação, acaba por conseguir fazer uma análise sobre, no fundo, o que é que faz uma startup descolar e tornar-se nos chamados unicórnios, não é? E o que é que faz uma startup ficar simplesmente pela ideia, e pronto, e depois é uma empresa, mas não é de um dos fundadores do PayPal e, portanto, traz aqui esse insight. Isso por um lado, no fundo, o que é que faz fazer diferente, o que é que faz alguém descolar por comparação a outra empresa que não vai descolar, ou que não vai descolar de forma tão óbvia. E depois tem outra análise que eu achei ainda mais interessante, que é, ok, nós aqui vamos estudar e vamos falar sobre esses dados, vamos estudar o Facebook, o PayPal, o que for, mas não vamos efetivamente ficar-nos por aí. Porquê? Porque o próximo Facebook, ou seja, a próxima startup que se compara a um
Facebook ou uma Amazon, já não vai ser o Facebook e a Amazon, vai ser outro, vai ter outro posicionamento, vai ter outras pessoas, não vão ser aqueles líderes, vão ser outros. Então, essa análise leva, digamos, à abstração máxima para tentar encontrar tudo o que é similar entre essas startups que efetivamente se transformaram em startups de milhões. Para quê? Para que o próximo empreendedor, aquele que vai montar em 2021 o próximo Facebook da vida, digamos assim, o que é que ele deve ter como preocupação e foco para que, não sendo igual ao que já existe, se consiga destacar e consiga brilhar no mundo do empreendedorismo. Portanto, no fundo é não só o que é que faz ser diferente, mas depois é o que é que eu posso aprender dessa diferença para construir a minha própria startup. E por isso achei que para empreendedores que queiram empreender em 2021 é o mais indicado. E sem dúvida uma inspiração para lá está, recomeçar em 2021 da melhor forma. Certo. Boa, perfeito, obrigada. Algum conselho final então para os nossos empreendedores, para quem nos está a ouvir? Sim, ou seja, que leiam muito, que é muito importante, e que vejam filmes e séries que também se aprendem. Uma aprendizagem constante, certo, não é? Certo. Aliás, agora há imensa oferta, tudo online, e lives e webinars, e portanto o Lispolis também faz essa iniciativa. É seguir muitos conteúdos para seguir. Certo, sim. Porque o saber nunca ocupa lugar. Mas o conselho neste momento é não tenham pressa, ou seja, foquem-se na fase de acumulação, que como falámos no último podcast, que é a fase que precede uma fase de descolagem, ou seja, foquem-se na fase de acumulação, foquem-se em serem os melhores naquilo que fazem e que isso seja a vossa paixão e que simultaneamente o mercado procure essa mesma diferenciação, chamado conceito de ouriço de cada um de nós. Foquem-se nisso e não tenham pressa. E um dia, quando menos esperarem, vão descolar. Portanto, no fundo, é darem tempo ao tempo, ou seja, caminhar todos os dias a um ritmo que seja o ritmo que seja o vosso, digamos assim, para que um dia sejam surpreendidos por um ritmo mais acelerado, que era o que sempre trabalharam para obter. Ok, perfeito, muito obrigada. É um conselho muito inspirador e sólido também. Mais uma vez agradeço pela presença e por todas as informações que aqui partilha connosco nestes podcasts e neste episódio em particular. E deixar então os contactos do Lispolis e da Área Geste. O do Lispolis é geral, @lispolis.pt, da Área Geste é areageste.com. Qualquer dúvida podem enviar-nos ou deixar nos comentários. E agradecemos por estarem connosco, por continuarem a acompanhar estes episódios e vemos então no próximo episódio. Obrigada e bom Natal!